evoluído é aquele que melhor planeja aquilo que ele não pode ver ainda, que ele não pode tocar, que ele não pode sentir, mas ele consegue pensar. E essa é a diferença para o reino animal. Os códigos genéticos, que são os softwares desses animais, não têm essa capacidade ainda, porque depende de uma capacidade orgânica para isso também. Os neurônios têm que ter um desenvolvimento maior, capacidade cerebral tem que ter muito maior, o córtex tem que ser maior. Então o tempo vai passando e você vai mudando a sua carga genética para softwares mais desenvolvidos. E isso é interessante. Um outro dado para vocês. A teoria da evolução da espécie, Darwin, ela está sendo muito questionada hoje pela maioria dos cientistas. E eles estão chegando à conclusão que não é pela evolução natural que acontece. O próprio corpo muda os códigos genéticos de acordo com as necessidades que você tem. Então, são chaves que são desligadas e ligadas no código genético que define a evolução da espécie, e não o sacrifício dela na natureza. Você tem uma inteligência interna genética que vai mudando as chaves e vai criando a evolução da espécie. É a inteligência artificial. É a inteligência artificial que foi desenvolvida por esses seres muito evoluídos e por Deus, que gera o código genético e que ele próprio vai mudando para a sua evolução orgânica. Então os reinos animais vão mudando, agora não temos mais dinossauros, não temos mais os grandes répteis com pouco cérebro. Por quê? Porque os códigos genéticos eles vão se adaptando e mudando igualzinho à inteligência artificial. A inteligência artificial ela é indispensável para o espírito mais evoluído, para o espírito que vai começar a aprender que sozinho esse desenvolvimento vai sempre acontecendo para o melhor. E o espírito mais atrasado, ele fica sempre dependendo de uma ação terceira, de uma ação externa, de um apoio externo para aquilo. Por quê? Porque são encarnações e encarnações que você vem acontecendo para chegar ao grau de evolução orgânico que você está vivendo. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais ele pensa no virtual, no futuro. Ele toma as decisões dele no presente, pensando nas consequências que ele vai ter no futuro. Esse é o grau de evolução normal que a gente está vivendo. Outro ponto interessante que a gente começa a ver dentro dessa escala evolutiva é: se todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, se todos nós viemos da natureza e começamos no reino vegetal, passando pelo animal para crescer, o ser que vai nos visitar de outro planeta, ele é o que é nosso? Se todos fomos criados do mesmo Pai, ele é irmão nosso. Isso o Espiritismo vai ter que trazer para a humanidade. Porque o ser que está vindo visitar a gente, ele é mais evoluído moral e intelectualmente e ele é um irmão nosso. Simplesmente ele está estudando em outra escola. Ele vem de um outro planeta. Mas as condições de evolução dele são muito similares. Ele precisa sair da natureza, entrar num código genético muito simples, num software simplesinho, para depois ir evoluindo de software em software até chegar à condição humana, da individualidade humana. Existem espíritos, existem engenheiros, trabalhadores no plano espiritual, especialistas em transformar a energia que está na natureza, que nem a criança faz na escola, botar lá o carocinho e feijão. Então são espíritos que estão no plano espiritual especializados em tirar você da natureza, inclusive elementais, tem vários espíritos muito básicos, né? As religiões afrodescendentes trabalham com esses espíritos de uma forma fantástica, né? Os elementais, os orixás. Então esses espíritos eles trabalham com essa responsabilidade, tirar você da natureza e ir evoluindo nesses reinos animais e protegendo até você se tornar uma individualidade. Até nesse momento, o mais importante para você é você se tornar o ego, é você desenvolver o seu ego, a sua individualidade. Por quê? Porque quando você está no reino animal, os cachorros, os gatos, os papagaios, os golfinhos, eles têm atitudes similares que são definidas pelos instintos que estão dentro do código genético dele. As baleias têm atitudes similares. As abelhas, as formigas, as espécies animais têm atitudes relativas às espécies dele, garantidas pelo código genético, que é o software que define o que eles são. Então você não é uma individualidade ainda.
Você aprende alguns truques, né? Como pet, como animal, mas você ainda toma as atitudes como os animais tomam. A maioria da sua espécie. Então você não tem livre-arbítrio naquele momento. Naquele momento ainda não é uma individualidade. Você não é considerado essa individualidade. Quando você se